Paz, graça, tal. Mais uma vez, cumprimentar a todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar convosco o propósito de Deus que tem convosco. Todos os grupos de Deus têm um propósito convosco. Então, são três grupos: grupo de crentes, grupos religiosos e grupos pecadores. Deus tem propósito convosco. Então, gostaria de tratar um tema muito interessante para entender esse propósito de Deus na vossa vida. Antes de entrar nesse tema, gostaria de trazer um pedido meu, que penso que se inscreve no meu canal. Quando se inscrever no meu canal estará a mostrar que é um trabalho a ser feito para valer. Também colocar like será ajudar a compartilhar o meu canal, ter mais visualizações, ser visto. E também, quando tem dúvida, pode colocar os comentários. Então vamos sobre o assunto e tema que vou tratar aqui hoje. Então, sobre o tema que vou tratar hoje, que é tratar quem pertence ao inferno, ou quem pertence ao inferno, o inferno é o inferno. Então, uma coisa que quero que nós percebamos, entendemos, estou dizer, quem pertence ao inferno, quem pertence a esse inferno. Então, já no vídeo anterior expliquei o que é isso do inferno. Então, ao outro vídeo também tratei o que me leva a tratar sobre o inferno. Então, mas antes de entrar nesse assunto que pertence ao inferno, o que gostaria de colocar na mente das pessoas, não gostaria não só dizer quem vai no inferno, a diferença dizer quem vai no inferno e quem pertence ao inferno. Com outras palavras, estou a dizer quem faz parte do inferno. Estou falando do presente, do momento que nos encontramos, quem faz parte do inferno. Ou que estou a dizer quem faz parte do inferno quando ainda nos encontramos em vida na face da terra. Porque uma pessoa que nós estamos presentes, essa forma de dizer que pertence ao inferno. A diferença de dizer que vai no inferno ou que vai herdar o inferno. Esse é o outro tipo do tema. Se dizer que vai no inferno, vou tratar outros próximos vídeos sobre esse assunto. Mas hoje quero tratar aqui o assunto de quem pertence ao inferno, quem faz parte do inferno. Então, isso quer dizer, quero trazer aqui uma clara, não haver confusão. É que da forma que vou apresentar aqui, dizer quem pertence ao inferno só pode ficar surpreendido e depois pode acabar ser confuso, muitas coisas para o fim. Ok, vamos lá sobre o assunto do tema, quem pertence ao inferno. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender que quem pertence ao inferno somos todos. Todos nós, seres humanos, pertencemos ao inferno. Todos nós que respiramos, todos que nós estamos em vida, todos nós nos encontramos aqui na face da terra, pertencemos ao inferno. Somos todos. Somos todos, tantos homens pertencemos ao inferno, tantas mulheres pertencemos ao inferno, tantas crianças pertencemos ao inferno, tantos jovens pertencemos ao inferno, tantos senhores pertencemos ao inferno, tantos os velhos pertencemos ao inferno. Todas as classes pertencemos ao inferno. Todos os pobres pertencemos ao inferno, todos os ricos pertencemos ao inferno, todos educados pertencemos ao inferno, todos inteligentes pertencemos ao inferno, todos que não somos capacitados nas coisas, conhecimento pertencemos ao inferno, todos de nível baixo pertencemos ao inferno, todos de nível elevado pertencemos ao inferno, todos do baixo pertencemos ao inferno, todos do mais importante pertencemos ao inferno, todos comunidades simples pertencemos ao inferno, toda comunidade de classe dos potência pertencemos ao inferno. Então, o inferno, todos pertencemos ao inferno. Pertencemos ao inferno, tanto nós
tanto os políticos pertencemos ao inferno, tanto todo o ser humano que respira se encontra em vida pertence ao inferno. Próprio pertence ao inferno. Então o inferno pertence a todo ser humano que se encontra em vida na face da terra. É preciso dizer, temos que entender quem pertence ao inferno. É preciso dizer que não estou dizendo quem vai no inferno, estou dizendo quem pertence ao inferno. Então é esse tipo de coisa, ou quem faz parte do inferno, ou quem se encontra no inferno. Então todos que nos encontramos no inferno fazemos parte do inferno. Então nós pertencemos ao inferno. Então, isso quer que tu vai dizer, mas como é que somos todos? Vamos no livro de Romanos, capítulo 3. Vou resolver no livro de Romanos, capítulo 3. Vou trazer uns princípios. Aqui vou falar de 5 pontos que nos provam que todos pertencemos ao inferno. Então, vou falar de 5 pontos. Eu disse quem pertence ao inferno. Então, vou tratar 5 pontos. Esses 5 pontos nos provam que, de fato, todos nós pertencemos ao inferno. Existem outros pontos, mas somente vou trabalhar com 5 pontos, para que nós possamos perceber. Ok, vamos em primeiro ponto, Romanos capítulo 3, versículo 23. Versículo 23, Romanos 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a parte quer que todos pecaram. Então nós pensamos pecar é inferno porque todos pecamos ou todos somos pecadores. Pertencemos ao inferno porque ninguém é sem pecador. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecamos, todos estamos destruídos da glória de Deus. Nós todos estamos afastados da presença de Deus. Todos nós, então, só pertencemos ao inferno porque somos pecadores. Estamos a dizer, todos só se encontram na face da terra, somos pecadores. Por sermos todos pecadores, pertencemos ao inferno. Nós já nascemos pecadores, só por nós nascemos pecadores, nós só por existirmos já só por existir já somos pecadores, então só por nós sermos pecadores já pertencemos ao inferno. Então, aqui por nós pertencemos ao inferno, a Bíblia, quando diz todos somos pecadores, não corre logo naquela mente, porque para eu não cometer pessoa disse, tanto os educados pertencem ao inferno, tanto os simples pertencem ao inferno, tanto os mais educados pertencem ao inferno, tanto os agressivos pertencem ao inferno, tanto os humildes pertencem ao inferno. Todos pertencemos ao inferno, por todos pecamos, por todos nós estamos pecando, estamos afastados da presença de Deus. Por estamos afastados da presença de Deus, é um dos sinais que prova todos somos pecadores. Então, por nós sermos todos pecadores, que pertencemos ao inferno. Pertencemos ao inferno. Então ninguém que escapa do inferno que se encontra em vida na face da terra. Todo ser humano que respira está em vida pertence ao inferno. Então todos somos pecadores. Existe diferença de 2 tipos de pecadores, mas não quero tratar esses assuntos. Se você tem curiosidade, pode saber, mas quais são esses tipos de pecadores ou quais são a diferenciar dos pecadores, para que perceba melhor. Mas não quero tratar esse assunto do pecador, o que somente quer tratar o assunto que todos nós pertencemos ao inferno, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós já nos encontramos diante da presença de Deus, ou porque todos nós não temos nenhuma intimidade com Deus, não temos uma relação com Deus, não temos comunhão, nós somos adoradores de Deus, pertencemos ao inferno. Aqui quando falo de todos nós pertencemos ao inferno, estou falando de algo naturalmente. Estou a falar algo naturalmente sobre o inferno que nós pertencemos, que é algo naturalmente, esse é algo que já nascemos, existimos, pertencemos ao inferno. Então essa questão de dizer que todos pertencemos ao inferno, ninguém existe que não pertence ao inferno, todos pertencemos ao inferno. Então são esse tipo de coisas essenciais que temos que perceber e compreender. Então todos pertencemos ao inferno. Então porque todos já somos pecadores. Por isso que não corre logo sobre os pecadores, porque você não mata, porque você não rouba. Somos pecadores por ser afastados da presença de Deus, por não termos nenhuma participação com Deus, nenhuma relação que temos com Deus.
Então já nós, por sermos pecadores, naturalmente é algo automaticamente, não pelo usado, os feitos que fazemos, só por naturalmente já somos pecadores, porque não temos nenhuma relação com Deus, estamos afastados com Ele, pessoas pertencemos ao inferno. É dessa questão que estamos a falar sobre tipo de pecador, não estamos a falar de atos, não estamos a falar dos atitudes, não estamos a falar dos feitos, não estamos a falar dos resultados, não estamos a falar dos comentários, estamos a falar algo naturalmente. Porque a fonte principal é que Deus criou o homem para ter relação com Ele, mas quando o homem, nosso pai Adão, Eva, peca, depois o homem se afasta da presença de Deus, ele entra automaticamente no pecado. Então, para entrar no pecado, automaticamente todos nós já viemos de uma geração pecadora, sem ter comunhão com Deus, como Adão, Eva, por isso logo automaticamente todos pertencemos ao inferno. Então é isso o pertencer do inferno, que todos nós se encontramos na face da terra, pertencemos ao inferno. Não importa qual é o seu estilo de vida, não importa tu és humilde, és boa pessoa, tens bom caráter, isso tudo pertencemos ao inferno. Ok. Vamos ao segundo ponto. Se você tem dúvida, quer compreender mais sobre aquilo, sobre o pecado, posso colocar mais como é que todos pertencemos ao inferno, ou porque todos somos pecadores. Posso colocar essa questão, posso explicar, trazer as diferenças de pecadores, qual é a diferença, mas todos somos pecadores, e ninguém não é pecador na face da terra. Então, esse tipo de coisa, todos pertencemos ao inferno por sermos pecadores. Vamos ao segundo ponto. Aqui estou tratando do assunto quem pertence ao inferno. Estou aqui pertence ao inferno, estou a tratar o que é esse de pecador, como é que uma pessoa pecador e tudo esse tipo de coisa. Não estou a tratar quem pertence ao inferno. Pertence ao inferno. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto que se leva para pertencer ao inferno. Então, uma das características principais é que nós somos pecadores. O segundo ponto é que nós pertencemos ao inferno, sempre que somos pecadores. O segundo ponto é que nós todos estamos debaixo do pecado. Vamos lá no Romanos 3, Romanos 3, versículo 9 diz assim: que concluímos então, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstra que tanto judeus quanto gentios estamos debaixo do pecado. Então o apóstolo Paulo ele escreveu para os romanos que vantagem, que posição de vantagem nos encontramos. Portanto, os judeus e tanto os gentios estão debaixo do pecado. Então nós dissemos pertencemos ao inferno, porque estamos debaixo do pecado. Então por estar debaixo do pecado, como o apóstolo Paulo diz, tanto os judeus, tanto os gregos, então para dizer todos estamos debaixo do pecado, pertencemos ao inferno. O que é isso, estar debaixo do pecado? Estar sob o debaixo do pecado é estar sob no comando do pecado. Estar sob o comando do pecado é estar sob o domínio do pecado. Estar sob o domínio do pecado é estar sob a herdação do pecado. Nós somos herdados pelo pecado, ou nós herdamos o pecado. Então, por nós herdamos o pecado, acabamos todos, pertencemos ao inferno. O que é isso de estar debaixo do pecado? É que Deus, quando criou o homem, Adão, Eva, que não estamos a falar de pecados cometidos, quer que percebamos melhor, estamos a falar de estar debaixo do pecado. Então parece dizer que o pecado reina em nós, Romanos capítulo 5, versículo 12 para embaixo. Ok, deixar aqui para que posso fazer entender isso aí de debaixo do pecado. Como assim? É que quando Deus ele cria Adão e Eva, Deus cria Adão e Eva para viver para sempre. Mas quando Adão e Eva, Deus depois estabelece uma lei Adão e Eva para que eles cumpram, que não pode desobedecer a ordem de Deus, que diz que o homem pode comer todo tipo da árvore do conhecimento, de todo tipo da árvore se encontrava no livro de Jardim de Éden, que é isso é Gênesis capítulo 2, versículo 16, no versículo 17 diz assim, que o homem não pode comer, mas não come a árvore que se encontra no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, por no dia que tu comeres morrerás. Então esse é o pecado que nós herdamos, porque o pecado de Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Então Deus criou o homem para viver sempre, mas Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, comeram a árvore do conhecimento do bem. Então quando eles comem a árvore da árvore do bem e do mal, eles já começam a estar debaixo
debaixo do pecado. Eles começam já a estar dentro do projeto do pecado. Eles já começam a estar dentro do plano, do processo do pecado. É possível por estar dentro do pecado, por Deus criou para não morrer, Deus criou para ser imortal. Então eles comem quando se tornou mortal, morrer. Então Deus criou o homem para ser igual a ele, as suas características, as suas qualidades, ser Deus, semelhança à imagem. Mas por causa do homem estar em debaixo do seu pecado, muitas coisas aconteceram. Então para dizer que nós herdamos os princípios de Adão e Eva, ou nós herdamos a natureza de Adão e Eva, ou nós herdamos tudo que Adão e Eva que eles desobedeceram. Por isso a herdação de Adão e Eva, deixa ela dar exemplo para percebermos. Deus disse assim que uma mulher Eva tem que ficar 9 meses sofrer para dar pacto, ele vai ter que ter dores passar. Então isso significa a herdação das mulheres, que eles para conceber tem que ficar 9 meses, tem que sofrer dor de pacto. Estão a herdar a natureza das consequências de Eva, que estão debaixo das consequências do pecado de Eva. Então Deus disse o homem, então tu viverá do seu suor, então através do teu suor viverá ante o seu fim, que é em Gênesis capítulo 2, 3, versículo 19, ante o fim da existência, até o corpo voltar para a sua terra, então vai ter que trabalhar duramente. Então nós estamos a herdar o pecado de Adão e Eva, temos que trabalhar duro para conseguir sobreviver, temos que trabalhar duro para conseguirmos comer, temos que trabalhar duro para conseguirmos manter alguma coisa em casa, temos que trabalhar duro para trazer o pão. Então para dizer isso é uma forma de estudar exemplos para que conseguimos entender quando dizemos estamos debaixo do pecado, estamos debaixo das ordens de Adão ou debaixo das consequências de Adão. Então como Adão e Eva desobedecer, esse encontro debaixo do pecado, também nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós estamos já sobre no reino do pecado de Adão e Eva. Então por nós estar debaixo do pecado de Adão e Eva, por isso nós acabamos pertencer ao inferno. Por estar debaixo do pecado, porque debaixo do pecado herdamos o inferno. Então debaixo todos nós já nascemos naturalmente por estar dentro do controle debaixo do pecado, acabamos herdamos o inferno. Aqui não estou falando daquela pessoa que faz, estou falando da natureza mesmo das coisas como são, para que percebamos. É por isso que quando Deus dizemos de Eva, de gravidez, de exemplo de Adão sobre o trabalho, era para que possamos compreender, para dizer que tudo nós usufruímos de Adão, os homens e mulheres usufruem da Eva, que é gravidade de 9 meses, o homem usufrui do Adão para sofrimento, e também nós usufruímos o pecado de Adão e Eva. Então o pecado de Adão e Eva nos torna estar no comando desse pecado. Então nós traz nesse mundo, já carregamos esse pecado, vez de carregamos os princípios de Deus, carregamos o pecado de Adão e Eva, que é a herdação do pecado. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, se nós temos da parte 12 até 21, diz que a morte veio para um homem, então o pecado entrou para todos os homens. Então para dizer que nós somos herdados pelo pecado de Adão e Eva, pois estamos herdados dentro do pecado de Adão e Eva, significa que ninguém já pertence a Deus, ninguém já faz parte do projeto de Deus, e nós acabamos fazemos herdar o pecado de Adão e Eva, pegamos herdar o inferno. Desculpa, acabamos pertencer ao inferno. Adão e Eva foi criado para pertencer a Deus, mas nós por estar viemos da descendência de Adão e Eva, ou da descendência ou da origem, ou fazemos parte da linhagem de Adão e Eva, acabamos nós nascemos debaixo do pecado, acabamos pertencer ao inferno, quando Adão e Eva foi criado para pertencer a Deus. E nós existimos, surgimos, fomos nascidos para estar debaixo de Adão e Eva, acabamos pertencer ao inferno. Adão foi criado por Deus para pertencer a Deus. Há essa diferença grande. Então, por isso nós pertencemos ao inferno, porque estamos debaixo do pecado. O debaixo do pecado, que estamos a falar do pecado de Adão e Eva, que é o pecado originário. Então não quero explicar isso que é de pecado, que isso é de pecado originário, que isso não é pecado originário, porque existem vários tipos de pecados, mas não quero estar a tratar esse assunto, só quero trazer
para fazer perceber que vai ao inferno. Essa é a questão que trazer para a compreensão. Desculpa, não quer dizer quem pertence ao inferno. Podia dizer outro assunto que vai quem pertence ao inferno. Vamos no terceiro ponto. Terceiro ponto. Romanos 3, versículo 10. Vamos trabalhar com Romanos hoje. Terceiro ponto diz essa palavra de Deus. Como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um sequer. Então nós pertencemos ao inferno porque nós somos justos diante de Deus. Nós somos justos diante de Deus. Eu não estou a falar justo diante da sociedade, não estou a falar justo diante do serviço, porque há pessoas que são injustiçadas no serviço quando são justos, alunos são injustiçados na escola com o professor quando os alunos são justos, há pacientes que são injustiçados nos hospitais por os enfermeiros, há um cidadão que é injustiçado na área das políticas, há um povo, há uma nação que está a ser injustiçada por ser injustiçado, ser violado seus direitos por determinados políticos, quando é um cidadão que cumpre os deveres, hora do governo, segue todo o padrão. Há uma pessoa, por exemplo, é injustiçado na sua relação, a pessoa se envolve na relação, acaba desgraçada de outra pessoa, aquela pessoa se matou fiel naquela relação. Não estou a falar esse tipo de coisa, estou a falar diante de Deus, não estou a falar diante do seu próximo, não estou a falar da sua natureza, como é que és com o seu próximo, como és no teu serviço, como é que és com a tua família, como és no setor de trabalho, como és com os teus amigos, como és com o teu filho. Estou a falar diante de Deus porque ninguém é justo. Então nós pertencemos ao inferno porque nós somos justos diante de Deus. Deus, quando criou Adão e Eva para ser a sua irmã semelhança. Por isso Adão e Eva, quando foi criado com Deus, eles logo criaram, eles sabiam que existia um único Deus, que era um Deus justo, que eles deviam servir a Ele. Mas eles eram uma pessoa justa, Adão era uma pessoa boa, Eva era uma pessoa boa, a pessoa tinha os pensamentos positivos, tinha os pensamentos puros, era perfeito. Vamos dizer assim, Adão e Eva era perfeito por sua caráter, era perfeito por sua natureza, era perfeito por seu estilo, era perfeito em tudo, sua convivência com Deus era perfeito. Mas a Bíblia diz que ninguém é justo, então nós não somos justos diante de Deus, então todos somos injustos. Então estamos a dizer, depois do pecado de Adão e Eva que herdamos, todos nós nos tornamos injustos. Então por isso todos nós pertencemos ao inferno porque ninguém é justo diante de Deus. Por ser totalmente injusto diante de Deus. Na face de Deus não existe uma pessoa justa. Não quer tratar isso de ser injusto, como é que é injusto, isso não quer tratar desse tipo de coisa. Só quero fazer para perceber que ninguém é justo nos olhos de Deus. Porque esse ia tratar de sua assunto, o que é injusto, como é que pode ser justo. Eu não estou para isso, estou a dizer que ninguém é justo diante de Deus, como um homem que somente existiu Adão e Eva, era uma pessoa justa. Por isso nós não somos justos diante de Deus. Por nossa natureza, por si mesmo, não somos justos. Outras palavras estão a dizer, nós não somos pessoas perfeitas diante de Deus. Eu não estou a falar daquelas pessoas que dizem no mundo, diz que ninguém é perfeito. Eu não estou a falar do meu próximo, comete o erro como o próximo de Deus, desculpa porque ninguém é só perfeito. Estou a falar diante de Deus. Ou ninguém é boa pessoa diante de Deus. Eu não estou falando com o seu próximo porque sei que existem boas pessoas, sei que existem pessoas compreensíveis, sei que existem pessoas simples, sei que existem pessoas que compreendem, sei que pessoas que sabem perdoar com facilidade, sei que pessoas educativas, sei pessoas que quando são provocadas de ter forma de falar com aquela pessoa lhe feriu. Não estou falando dessa forma, estou falando diante por si mesmo, naturalmente, nossa natureza diante de Deus, nós somos justos.
Por isso, por nós sermos justos, todos nós pertencemos ao inferno. Ninguém é justo diante dos olhos de Deus. Não estou a falar do que faz próximo contigo, eu estou a falar de si mesmo, natureza, categoricamente não somos justos diante de Deus. A única pessoa que era justa foi Adão e Eva. Adão e Eva foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, por ser criado segundo as condições de Deus, eles carregavam todas as perfeições de Deus, ou carregavam todas as qualidades de Deus, ou carregava todas as atributos de Deus. Está dividido os atributos. Atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Estou a falar atributos comunicáveis. O homem carregava os atributos comunicáveis. Adão era santo para Deus, era justo para Deus, era perfeito para Deus, era bom para Deus, era honesto, era reto, era digno, era correto. Então, nós já somos diferentes. Nós não somos justos diante de Deus. Se querem entender esse tipo de coisa, o que é isso de justo, o que é isso, pode fazer os comentários, vou explicar, vou resolver o assunto. É que eu não estou aqui para resolver esse assunto, estou dizendo ninguém é justo a Deus. Você vai entender o ponto, mas não estou dizendo o 4 por estar relacionado com o 3, mas para compreender que tem que ir passo a passo. 4 pontos diz assim. Verso 11. Versículo 11. 3 versículo 11. Não há ninguém que entenda, nem ninguém que busca a Deus. Então diz assim, ninguém, porque todos nós servimos a Deus. Ou ninguém serve a Deus. Por isso por nós servimos a Deus, pertencemos ao inferno. Como é que diz que ninguém busca a Deus? Mas eu escrevi que ninguém serve a Deus. Ninguém busca a Deus, ninguém procura conhecer a Deus, ninguém procura adorar a Deus, ninguém procura servir a Deus, ninguém procura se relacionar com Deus, ninguém procura conviver com Deus, ninguém procura andar com Deus, ninguém procura saber de Deus, ninguém procura se conectar com Deus, ninguém procura ter uma ligação com Deus, ninguém procura ter uma intimidade, uma ligação com Deus, uma relação, ninguém serve a Deus. Então nós pertencemos ao inferno porque nós servimos a Deus. Ninguém serve a Deus, todos nós servimos. Deixa eu dar exemplos simples para que percebamos aqui sobre servir a Deus. Deus, quando cria o homem Adão e Eva, criou o homem Adão e Eva para servir a ele. Pense Deus, quando ele criou o homem, colocou o homem na face da terra, depois colocou o Adão para administrar a terra. Quando Adão administra a terra, mesmo assim, Deus separou um tempo determinado, separar para o homem se relacionar com ele. Então Adão, ele ia à noite ter uma relação com Deus, porque Deus criou o homem para servir, para adorar. Mas nós não adoramos, naturalmente não buscamos a Deus. Então por isso nós acabamos pertencendo ao inferno, porque ninguém nasce a buscar. Naturalmente ninguém busca a Deus, naturalmente ninguém serve a Deus. Por causa do pecado da herdação da Adão e Eva, nós passamos a não servir mais a Deus. Naturalmente. Adão foi criado naturalmente para servir a Deus, para adorar a Deus, para se relacionar com Deus. Por isso, deixa eu dar um pouco aqui sobre ninguém busca a Deus para que nós percebamos. Por exemplo, nós como somos pessoas, como posso dizer, somos pessoas que sabemos que precisamos de alguma coisa para nos ligar, para nos relacionar com Ele. E então nós acabamos de ir e adoramos os mortos, acabamos de adorar os antepassados, acabamos de adorar as estátuas, acabamos de adorar as imagens, acabamos de adorar vários aspectos, acabamos de adorar alguma coisa. Então acabamos de adorar os homens, acabamos de prestar um culto a alguma coisa. Então para dizer isso aqui, ninguém serve a Deus. Então nós trocamos Deus por alguma coisa, mas ninguém diz, pai, eu vou procurar Deus, ninguém diz, vou adorar Deus, ninguém diz, vou servir a Deus, ninguém diz que, pá, vou ter uma relação com Deus, vou ter intimidade com Deus. Estou falando naturalmente. Estou falando da nossa, como vemos, da nossa descendência, que nem sempre existe. Naturalmente ninguém busca a Deus, ninguém serve a Deus, ninguém se relaciona com Deus.
Ninguém entra em contato com Deus. Então, esse é um dos sinais que mostra que nós pertencemos ao inferno. Porque Deus criou o homem para servir a Ele. Com outras palavras, o homem passou a servir ao diabo. Então, acabamos de pertencer ao inferno por não servirmos a Deus. Não prestamos ao culto a Deus. Não oferecemos a nossa adoração a Deus. E não entramos uma relação com Deus. Então essas são as carteiras que nos provam que nós pertencemos ao inferno, porque ninguém busca a Deus. Ninguém conhece a Deus. Ninguém vai atrás de Deus. Ninguém separa o tempo para Deus. Ninguém diz estou a buscar a Deus. Fala algo naturalmente. Então, se pertencemos ao inferno. Este é lá o quinto ponto, que é a última parte. Diz assim, versículo 12 e 18. Vou ler versículo 18, depois até 18, tem 3. Diz assim: todos se desviaram, se tornaram justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer um. Tem versículo 18, diz assim: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Porque queria 18, 12 e 18. Então não quer falar dizer que todos se desviaram para o apóstolo Paulo. Estava a falar com os romanos, estou a falar disso, eu estou a falar da natureza de nós. Então nós, porque todos somos inúteis diante de Deus. Somos inúteis diante de Deus. Diante de Deus, nós não estamos atrás de nenhum benefício a Ele. Diante de Deus, nenhum mérito de oferecemos. Diante de Deus, nenhum valor que demos a Ele. Diante de Deus, nenhuma consideração que demos a Ele. Diante de Deus, nem alguma coisa que fizemos para que priorizamos, os conectamos com Deus. Por isso a Bíblia diz que e todos nós somos inúteis aos olhos de Deus, por não termos Deus. Quando somos inúteis, não está a trazer o valor do homem, não está a trazer, desculpa, não está a desvalorizar o homem. Quando falam, estou falando de homem e mulher, não está a desvalorizar todo cidadão que se encontra na face da terra, ou não está a desvalorizar a ti. Ele está a dizer, é inútil por causa de nós aquilo que fizemos. Porque a Bíblia diz que porque nós não tememos a Deus. Então nós acabamos pertencendo ao inferno por não termos nenhum temor a Ele. Por nós não ter nenhum temor para Deus, de só inúteis. Quando falamos de inúteis, está a dizer, essas pessoas não me temem, não me honram, não me consideram, não me valorizam, não fazem algo para que diz respeito, acaba de dizer que são inúteis. Por nada os méritos para que valorizamos a Deus. Quando falamos de inútil, Deus não está de falar de inútil, de valorizar a sua qualidade de ser a pessoa. Não importa os criminosos, assassinos, a pessoa não está a falar desse ponto de Deus. Está a falar daquilo que são os méritos que pertencem a Deus. Que Deus, quando ouve o ser humano, quando cria Adão e Eva, Deus criou um homem com méritos para que traz os benefícios para Deus. Então, para nós não ter nenhum benefício, aí acabamos tornando inúteis. Eu, quando falo de palavra inútil, quero que a pessoa, para que não se sinta inferior, ou para que a pessoa não se sinta nada, ou porque diz a minha pessoa não sei nada. Não estou falando de, eu estou falando dos méritos. Deixa eu dar exemplo simples. Se me contrata numa empresa, vamos dar exemplo, está me contratando numa empresa para ser engenheiro das obras. Então, quando é uma vaga que era engenharia das obras, depois vou lá na engenharia das obras, depois eu fico, outras pessoas consigam classificar, eu fico desqualificado. Quando a pessoa diz eu sou inútil naquela vaga, não estou a dizer sou inútil na minha pessoa, não estou a tirar mérito da minha pessoa, estou a dizer sou inútil naquela empresa porque não ofereço os méritos de acordo com a empresa. Estou a dizer a empresa, eu não reúno os requisitos que a empresa espera em mim, porque eu não tenho formação relacionada com construção civil e para ser engenheiro, então a empresa não vai me contratar. Não estou
diminuir o valor méritos de mim. Não, não é isso. Só dizer por causa de uma determinada formação ou de uma determinada função, que uma vaga que ele esperava os méritos da pessoa para desempenhar. Então, isso quero que a pessoa perceba na parte quando Deus nos chama de inúteis ou nos considera os olhos de Deus como pessoas inúteis. É por causa de que nós não temos temor a Ele, não por causa de diminuir a nossa estrutura, não por causa de diminuir a nossa pessoa, não por causa ele vem diminuir a nossa natureza. Ele não está diminuindo porque somos pecadores, não está diminuindo porque somos cristãos, não está diminuindo porque somos... Ele está falando dos méritos que dá respeito a Ele. Eu quero que as pessoas percebam que senão pode acabar as pessoas dizer para Deus: eu não presto, eu não valho nada, então eu não tenho chance. Não é isso. E isso, quando eu falei isso aqui, já sei. Tá, nos cristãos acontece. Quando a hora depois de alguma coisa não acontece, Deus não, verdade diz: Deus me abandonou, eu não presto, eu não tenho valor. Quando eu creio pior, quando cometo pecado, meu Deus, é a pior coisa que já vi. Um crente quando comete o pecado diz: pá, então eu não sou crente, não sou nada, eu sou pior pessoa, não mereço mais perdão que eu fiz. Não é esse tipo de coisa, meu Deus. Deus é um Deus misericordioso que perdoa. Não estou a falar isso. Eu estou falando isso. Estou a falar de acordo os méritos que diz respeito a Deus. Então, esse tipo de coisa, quando dissemos que todos pertencemos ao inferno, pertencemos ao inferno porque o primeiro ponto, se eu posso que falei, primeiro ponto, por todos somos pecadores. Pertencemos ao inferno porque somos pecadores. Segundo ponto, dissemos pertencemos ao inferno porque estamos debaixo do pecado. Terceiro ponto, dissemos pertencemos ao inferno por não ser justo diante dos olhos de Deus. Quarto ponto, pertencemos ao inferno por não servirmos a Deus. Quinto ponto, pertencemos ao inferno por ser inúteis, por não ter nenhum temor a Deus. Então, esse tipo de coisa. O inferno pertence a todo ser humano. O inferno não tem classe. O inferno não tem nada a ver com aquilo que somos. O inferno pertence a todo ser humano que foi enquanto na face da terra. Deixa de exagerar. O inferno pertence às pessoas que têm um corpo perfeito, que não tem defeito no corpo. O inferno pertence às pessoas que têm imperfeições no corpo, a imperfeições no corpo, a pessoas, infelizmente, que não têm um corpo completo, que não tem mão, não tem pé, não tem olho, algumas deficiências na parte do corpo, e tudo isso também lhe pertence. Então, isso quer fazer para dizer que o inferno exclui um determinado grupo, dizer pertence, não pertence, todos pertencemos. Allah já faz nos princípios de todos, classes, dos ricos que pertencem. Então, quando eu trago o assunto sobre pertencer ao inferno, então, quando diz que Deus tem um propósito contigo, esse Deus que colocou no meu coração para que saiba, quando Deus para ele então trazer essa revelação para que saiba que todos nós pertencemos ao inferno. Porque Deus, quando fala pertencer a uma necessidade que Ele quer para que nós possamos ser livres desse inferno. Então, acredito no outro vídeo, vou tratar desse tipo de coisa, como podemos escapar do inferno, esse tipo de coisa. Depois vamos tratar de outros vídeos, quem vai no inferno, muitas coisas. Mas uma coisa importante, quero que tu perceba, tenha noção que o inferno é algo real. Quero que tenha noção que você faz parte do inferno. Quero que tenha noção disso, que fica inconsciente na tua mente, que é algo real, é algo verdadeiro. Por isso, quando Deus tem propósito de nos revelar a sua verdade, que se encontra dentro do propósito dele, se encontra dentro da palavra dele. Por isso, nos revela que de fato todos pertencemos ao inferno. Por Deus tem um propósito com tudo para que nós escapemos desse inferno. Que Deus todo possa nos abençoar. Obrigado por chegar até comigo me acompanhar. Que Deus abençoe a todos. Amém.